A história de Coromon começa com o protagonista se preparando para o seu primeiro dia de trabalho na empresa de ciência e desenvolvimento do continente de Velua, chamada Lux Solis. Eles são os responsáveis por todas as pesquisas com Coromons e desenvolvimento de equipamentos tecnológicos, tanto para pesquisas quanto para a população de modo geral. Após pegar seus equipamentos e seu primeiro Coromon, o protagonista conhece Rigel, o chefe do laboratório. Na hora, Rigel já o reconhece e diz que tinham planos grandes para ele. O colocaria na linha de frente da Força Tarefa Titã, o cargo mais importante no momento. O que é estranho, pois era o primeiro dia de trabalho do protagonista que, aliás, tinha zero experiência na área. Fico imaginando que mágica ele fez na entrevista de emprego. Porém, o que estava rolando mesmo, na verdade, é que, por ironia do destino, o continente de Velua sofria por uma propagação de um vírus que perigava extinguir toda a vida como conhecíamos. Como eles conheciam, no caso, né? Óbvio que o Rigel não fala isso de primeira, tão pouco nessas palavras. Ele apenas diz que gostou demais da característica e motivação do protagonista e que, por isso, o encarregaria de lidar com uma tarefa extremamente importante: coletar a essência dos titãs. Em Coromon, os titãs são como deuses, exercendo papel fundamental no equilíbrio da natureza, representando cada elemento. E eles aqui são bem conhecidos pelas pessoas, alguns até trabalhando em conjunto com a Luxolis. O titã mais próximo se encontrava nas Ilhas Donner, e é para lá que o protagonista se encaminha. Lá, ele teria que falar com Tomás, um dos pesquisadores que liderava os estudos das essências dos titãs, que, para nossa surpresa, se encontrava escondido dentro de uma caverna após receber ameaças e perseguições. Esquisito, né? Indo ao resgate do cientista, ele nos revela que possui um item muito especial, chamado Busca Essência, e que esse era o motivo das perseguições. Dadas as circunstâncias, ele dá para o protagonista esconder na mochila até saírem da caverna. E eis que são surpreendidos por pessoas azuis na entrada do laboratório. Esse grupo se auto-intitula de Wubonianos e por algum motivo chamam as outras pessoas, como o Tomás, o protagonista, de alienígenas. Estavam atrás do Busca Essência para localizar o local ideal para suas escavações. Não revelam mais muita coisa e acabam raptando Tomás, já que ele não quis revelar o paradeiro do dispositivo, alegando que logo ele voluntariamente iria ajudar a causa deles. Mencionam também a magia sombria e deixam um Coromon infestado por ela, causando confusão no laboratório. Lembra daquele tal vírus que mencionei? Então, a magia sombria é um elemento de fora do planeta que torna as criaturas infectadas por ela muito mais poderosas, mudando sua aparência. No caso dos humanos, ficam azuis. Por ironia do destino ou não, o protagonista que mal tinha terminado suas primeiras missões, agora fica encarregado de portar o Busca Essência e impedir que seja lá quais fossem os planos desses seres azuis. Seguindo a missão principal dada por Rigel, o protagonista encontra Voltgar, que revela precisar de ser forte e ágil para impedir que esses forasteiros espalhem esse novo elemento como uma pandemia. Ele avisa que seria necessário coletar a essência dele e de todos os outros irmãos para poder ter uma chance de combater os invasores. E sem mais delongas, começa uma batalha para provar a força do protagonista. Ao vencer, o próximo passo seria chegar a Ilugin. Chegando em Pelbury, o protagonista descobre que Ilugin é o titã que governa o reino de Mesher, que nada mais é que o submundo. Lá possui um culto para Ilugin e seu reino, que estava muito esquisito ultimamente e, ao verificar, acaba conseguindo contatar Ilugin direto do mundo dos mortos. Ele afirma que seus portões estavam lotados de Coromons mortos, infectados por esse vírus que precisava de uma ajuda para poder ele não se alastrar lá no reino de Mesher. Ao limpar o plano espiritual, Ilugin desafia então o protagonista para uma batalha em troca de sua essência. Ao vencer, o protagonista é enviado de volta para o plano terrestre com a missão de encontrar o Titã de Areia no deserto. Obviamente, não seria um caminho simples e sem surpresas. Para chegar até o Templo de Sorte, o protagonista deveria ir até a cidade do deserto, Darudik, que já estava sob ameaça. Na entrada da cidade, o mesmo Coromon que atacou o laboratório em Donner estava causando confusão em uma pirâmide local. Rosiane, uma cientista da Luxolis, afirma nunca ter visto aquela pirâmide ali e que o Coromon tomado pela magia sombria estava canalizando seu poder para a pirâmide. Ela afirma ter visto tal feito poderoso apenas uma vez, quando presenciou um titã conduzir uma tempestade. Isso fez ela cogitar que essa tal magia sombria daria ao usuário o poder de um titã. Sem muito mais conversa, ela pede ao protagonista que capture aquela criatura para que eles pudessem analisá-la melhor. E o protagonista faz sem problema algum. Com isso, bastava agora seguir para a cidade. Lá ele descobre que o governador local, Elon, estava bloqueando a área das escavações, que era justamente onde ficava o templo próximo ao titã. Sem tempo para esperar, o protagonista aceitou se juntar a um grupo de escavadores que queria invadir o local. Para isso, teve que invadir a mansão de Elon. Lá, acabam se deparando com os Ubonianos, que já haviam infectado Elon com a magia sombria há algum tempo.
O protagonista é obrigado a derrotar os capangas e correr em direção à pirâmide onde estava Sorte, o titã de areia. Os Urbanianos estavam atrás de uma máquina gigante de escavação, e acabaram conseguindo graças a Elon, que agora fazia parte deles. Nessa altura, Sartre menciona que o protagonista era a única esperança deles e do mundo. Ao derrotar o Titã, ele concede parte fundamental para combater a magia sombria, a Pedra de Núcleo. A Pedra de Núcleo é um artefato primordial que conseguiu captar e unir todos os elementos do planeta, sendo a única maneira possível de juntar o poder das essências de todos os Titãs. Segundo Sorte, foi a partir dessa Pedra de Núcleo que os Titãs surgiram na Terra e criaram o ecossistema atual. Então, é a partir dela que podem apagar esse elemento invasor. Faltam ainda mais 3 titãs para conseguir a essência, mas os Urbanianos estavam muito mais na frente que o protagonista. Para ajudar, em Vlama, local onde encontraria o Titã de Fogo, a caverna onde residia o mesmo estava bloqueada. Na cidade, o protagonista precisa exercer um papel de mediador de brigas entre lideranças locais, a fim de desbloquear a caverna que era tanto o meio de produção da cidade, quanto o local de moradia de Rosai, o Titã de Fogo. Para tal, ele viaja até o Templo da Luz, a fim de pedir ajuda ao sensei do templo que possuía uma técnica única, que somente ele sabia, capaz de quebrar as rochas que bloqueavam o caminho da caverna. Chegando lá, o protagonista acaba involuntariamente se tornando um discípulo, a fim de tentar ser merecedor de levar adiante os ensinamentos da técnica. Nesse roteiro meio Karate Kid, obviamente o protagonista em alguns minutos acaba superando os aplicados discípulos com anos de treinamento. Enfim, com a técnica aprendida, o protagonista agora pode não apenas ajudar a cidade inteira, como encontrar o próximo titã. Ao encontrar Rosai, ele conta enfurecido que os Urbanianos já estão escavando em direção a Cautil, a titã de água, e sitiada no local mais distante, ou seja, último destino do protagonista. Após uma batalha para aperfeiçoar a força do protagonista, ele cede sua essência. Próximo destino seria a última cidade do continente, Alavi, onde seu topo morava Vorst, o titã de gelo, e no seu subsolo Cautil, o titã de água. Em Alavi, os moradores se preparavam para um festival que acaba sendo interrompido por um ataque de coromons tomados de magia sombria. Isso é um mau sinal, pois, após o ataque, parte da cidade começa a ficar possuída pela magia. Ao correr até a caverna de Vorst, na entrada, o protagonista finalmente reencontra Tomás, que se encontrava totalmente possuído pela magia e tenta convencer a juntar-se à causa deles. Prontamente o protagonista se nega e o confronta. Chegando no fundo da caverna, Vorst se encontrava parcialmente possuído pela magia. Ele afirma que a água que corria até ele estava o infectando. Nesse trecho, fica claro que o plano dos Urbanianos para espalhar magia pelo mundo seria justamente dominar o titã que controlava a água do continente. O lençol freático, os rios, os mares, o vapor de água que se transformava em chuva e neve infectaria o planeta todo rapidamente. Confuso graças à infecção da magia sombria, Vorst e o protagonista batalham. Ao ser derrotado, ele tem um momento de lucidez e cede logo sua essência. Ele alerta que a última titã Cautil provavelmente já estava totalmente infectada, mas que, no fundo, ela ainda existia. Ao sair da caverna, a devastação havia se alastrado muito por Alavi. Sem tempo a perder, o protagonista corre em direção à caverna, quando é interrompido por Rigel e Rosiane. Graças aos esforços do protagonista, a Lux Solis agora tem armas que são capazes de combater a magia sombria, mesmo que um pouco. Eles pedem ao protagonista que não haja precipitadamente, pois estão reunindo forças. Mas o que mais ele poderia fazer? Ao entrar na caverna, à medida em que desce mais para o subsolo, o nível da contaminação aumenta. Pela primeira vez, é possível encontrar coromons selvagens contaminados pela magia sombria. No extremo sul da caverna, encontra-se o templo de Ixcan, que já estava completamente dominado pelos Urbanianos. Graças a seus poderes inumanos, eles enchem o caminho de armadilhas e trapaças, a fim de tentar derrotar o protagonista e, se não, pelo menos atrasá-lo. A perspicácia do herói é grande, o que o permite superar os obstáculos e chegar na entrada do templo. Porém, era tarde demais. Na porta do templo se encontrava uma grande máquina que jorrava magia sombria para as águas de Cautil. Sozinho contra todas as forças inimigas, ele acaba sendo capturado e preso. Quando a esperança perigava se perder, os reforços chegam. Rigel, Rosiane e a tropa da Lux Solis chegam com suas novas armas. Conseguem prender alguns inimigos e forçam Rowler e Matician a pararem a máquina e correrem para o templo e tentarem finalizar seus planos sozinhos. Agora, contra apenas 2, o protagonista tem mais chances. Ao chegar no templo, Cautil já se encontrava totalmente dominado pela magia sombria. A não ser em relutar por dentro, não existia outra alternativa, senão vencê-la em batalha. Para seguir controlando a Titã, os vilões ficam emanando sua energia sem poder lutar contra o protagonista, o que ajuda. Depois de uma árdua batalha, os vilões perdem pouco a pouco seus poderes, até não terem mais energia.
Retomando o controle, a Titã nocauteia os vilões. Curioso, o protagonista pergunta a ela qual seria o futuro para esses ubonianos e ela responde não saber, mas que se eles já surgiram com esses poderes de dobra elementar, deve significar que existem outros titãs por aí e que é possível que eles estejam infectados também. Mas, além das suposições, bastava aprender com as experiências para impedir que isso se repita tanto em Vêlua como em qualquer outro lugar. Então, Cáltil cede sua essência e a Pedra de Núcleo faz seu trabalho. Olha os elementos. A tela então fica preta e a próxima cena é o protagonista deitado em seu quarto quando Raigel o acorda para agradecer e dar suas boas novas. A Lux Solis agora se preparava para uma aventura no espaço. E sobem os créditos. Pois é, pessoal, deixa uma grande brecha para o possível segundo jogo. A história de Coromon dá a entender que os titãs também vieram de fora, assim como a magia sombria. Possivelmente, a Lux Solis quer investigar essas origens para tentar ou eliminar de vez a magia sombria ou conhecê-la o suficiente para não sofrerem mais com ela. Coromon é um jogo rápido, divertido e bem construído, sendo uma ótima opção de Monster Taming, ainda mais para os amantes de pixel art. No momento em que esse vídeo é lançado, já foi anunciado um spin-off chamado Rogue World, onde passará entre o final do primeiro jogo e o início do segundo, que ainda não tem data. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscreverem no canal, ajuda um monte. Mais uma vez, um muito obrigado e até a próxima.